Olá, boa noite para você. O Repórter Brasil vai mostrar. O governo do Rio Grande do Norte decreta calamidade na segurança pública por causa da greve de policiais. Morre o jornalista Carlos Heitor Coni, aos 91 anos. O presidente Donald Trump usa o Twitter para dizer que não tem problemas mentais. A história de jovens que viviam à espera de uma adoção e tiveram as vidas transformadas depois de uma reportagem aqui da TV Brasil. Estou estudando, passei de ano, vou para a 7ª série. O astro da seleção brasileira, Philippe Coutinho, é o novo reforço milionário do Barcelona e a tradição da Folia de Reis pelo Brasil. Do Rio de Janeiro e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. Para onde vão os jovens que completam 18 anos e não são adotados? Este foi o tema do programa Caminhos da Reportagem, que foi ao ar no ano passado. Um ano depois, várias vidas foram mudadas depois dessa reportagem. O jeito tímido e as sardinhas ainda são as mesmas do menino que encontramos há quase 4 anos. Naquela época, Jonas já vivia em um abrigo no Recife. O que mudou daquela última vez que a gente veio para cá, para hoje? Eu comecei a trabalhar num programa de Jovem Aprendiz. Eu estou na escola, frequentei no primeiro ano. Entre um encontro e outro com a nossa equipe de reportagem, Jonas entrou para o Cadastro Nacional de Adoção. Necessito de uma mãe, por exemplo, uma mãe para me dar bronca, me guiar, me dar carinho e outras coisas. A maior parte das crianças disponíveis para adoção no país tem mais do que 10 anos de idade, mas 78% das pessoas que querem adotar aceitam apenas crianças menores do que 5 anos. Eu costumo dizer que a criança que é sonhada na adoção dificilmente vai ser encontrada na realidade de um cadastro. Essa criança real, ela carrega uma história de sofrimento, de violação de direitos, ela carrega marcas emocionais, ela carrega traumas. Apesar da gente ter legislações que falam que a gente precisa atender o interesse superior da criança, fazer a escuta ativa dessa criança, infelizmente a lei ela leva para um movimento que a gente vai olhar para o perfil que aquela família deseja de ter como filho, qual a faixa etária, qual a situação de saúde, se tem grupo de irmãos, se é criança negra ou não, e a gente acaba facilitando que essa família tenha a criança dos seus sonhos e não a criança tenha a família dos seus sonhos, né? É uma lógica um pouco invertida. Então hoje é um desafio muito grande cumprir o que a lei já manda, que é recomendar, na medida do possível, que essas famílias do Cadastro Nacional de Adoção conheçam essas crianças maiores, conversem com essas crianças, olhem nos olhos, possam mudar aquele projeto idealizado, muitas vezes dentro de uma ilusão de achar que só vai ser feliz com uma criança pequena de 1 ano, 2 anos. Também em uma instituição de acolhimento do Recife viviam as irmãs Lucilaine e Crislaine. Já veio gente querendo adotar, mas não as duas. Já veio umas 5 pessoas querendo me adotar, mas não adotar minha irmã junto comigo, só eu. A gente não quer só se for as duas. Porque a gente só tem eu, a ela e ela M. Só nós duas. Jonas, Lucilaine e Crislaine tiveram as suas vidas transformadas a partir do programa Caminhos da Reportagem. Há um ano, o programa mostrou a história de jovens que esperavam pela adoção. Eles e outros 3 adolescentes entrevistados foram adotados e hoje vivem com as novas famílias. Esses jovens que foram adotados faziam parte do projeto Adote um Pequeno Torcedor, uma parceria entre a 2ª Vara da Infância e Juventude do Recife, o Ministério Público de Pernambuco e o time Esporte Clube do Recife. O objetivo é incentivar a adoção de crianças de 7 anos ou mais que vivem em abrigos.
Oi, eu sou o Gilson, moro em Eunápolis, uma cidade não muito grande, estou estudando, passei de ano, vou para a 7ª série. Meu nome é Cláudio, sou pai do Gilson e eu estou muito feliz com ele aqui conosco, né? E a primeira vez que eu ouvi sobre ele foi através da Vara da Infância de Pernambuco e depois eles mandaram um vídeo onde eu ouvi pela primeira vez no programa Caminhos da Reportagem, que falava um pouco da história dele, né? E foi assim, paixão à primeira vista. E é um sonho realizado. Tá feliz, filho? Tô. Então tá. Pai te ama. Lindo. O Rio Grande do Norte decretou hoje estado de calamidade no sistema de segurança pública. O motivo é a greve de policiais e bombeiros, que acontece desde 20 de dezembro. A repórter Soane Guerreiro tem mais informações para a gente ao vivo. Boa tarde. Boa noite, Soane. Olá, boa noite para você, Luciana, boa noite a todos. Então, a situação no Rio Grande do Norte é tensa, com várias ondas de violência, arrombamentos, assaltos, mesmo com a presença das Forças Armadas na região. E esse decreto aí de calamidade da segurança pública, ele vai valer por 6 meses, ou seja, 180 dias. E aí a situação é bem complicada por lá, mesmo com as Forças Armadas. A gente mostra aí algumas imagens para vocês. E o que acontece é que o governo vai poder adotar medidas emergenciais, vai poder fazer algumas contratações que, em condições normais, não poderiam ser feitas. Os policiais civis e militares continuam paralisados e pedem melhores condições de trabalho. Eles também pedem o pagamento dos salários que está atrasado. Inclusive, já tem data prevista para a saída das Forças Armadas no dia 12 de janeiro. Luciana. Obrigada, Soane. Em São Paulo, um ajudante de pedreiro foi preso em flagrante depois de colocar fogo em moradores de rua. Damião Batista de Oliveira, de 48 anos, também mora na rua e incendiou um casal. As vítimas foram socorridas e estão internadas. Ainda não se sabe a motivação do crime. 2 pessoas morreram por febre amarela na região metropolitana de São Paulo. A confirmação foi feita hoje pela Secretaria de Saúde, que também informou que uma pessoa está internada com a doença. Todas elas teriam contraído a febre amarela em Mairiporã, a 40 quilômetros da capital. De 2017 até agora, 12 pessoas morreram no estado de São Paulo com febre amarela. Vários parques fecharam depois que macacos foram encontrados mortos por causa da doença. Só na capital paulista foram 18 macacos. A Secretaria Estadual de Saúde começou então uma campanha de imunização, vacinando mais de 1 milhão de pessoas só na zona norte da cidade, que estaria sendo a mais afetada. Lembrando que os macacos não transmitem a febre amarela, são apenas hospedeiros, assim como os seres humanos. O transmissor da febre amarela é um mosquito. Um problema comum em algumas famílias, principalmente com os jovens, vai passar a ser considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde: o vício em videogames. Na casa do Márcio tem uma regra: videogame para o filho de 8 anos só pode durante 2 horas, no máximo. Da mesma forma que a gente tinha problema lá com televisão, que os nossos pais não sabiam muito bem o que aquilo ia dar e como é que... Eles não conseguiam entender aquela linguagem, essa linguagem deles, eu tenho que reconhecer que eu não sei para o futuro, né, o que essa linguagem vai ter de importante para ele, para a vida dele, para as coisas. Então, é ele que tem que saber o limite. Eu só estou aqui para saber, você está demais nesse negócio aí, não dá. A adaptação não foi tão difícil para o Mariano, já que ele também arrumou tempo para outra paixão, treinar a precisão dos chutes. Mas se perguntar de quais tipos de jogo ele gosta, a resposta é pronta. Aventura, mundo aberto, luta um pouquinho, carro também, de corrida. O Gabriel também precisou controlar o tempo que gasta com os games. Eu tento buscar outros afazeres, como por exemplo, eu gosto de tocar instrumentos musicais, então eu vou procurar na música um outro lazer. Eu gosto de até conversar com os meus pais, gosto bastante de conversar com os meus pais, sair. Para evitar o descontrole, a nova versão do Código Internacional de Doenças, o CID, da Organização Mundial da Saúde, classificou como doença o distúrbio de games. A nova lista com as doenças deve ser divulgada este ano. Para nós foi fantástico a classificação internacional de doenças já inserir isso no seu código, né?
A nova versão do CID vai sugerir que o comportamento típico de quem é viciado em jogos seja observado por pelo menos 1 ano. Em alguns casos mais graves, esse período pode ser ainda menor. Priorizar o videogame a outras atividades, não ter controle sobre a intensidade e frequência dos jogos, ou ainda aumentar o tempo de exposição, mesmo já tendo sofrido efeitos negativos com os games, são alguns dos sinais. A gente vê se aquele caso é um uso abusivo por lazer ou trabalho e falta de orientação, ou se é um uso abusivo ligado a algum transtorno que precisa de tratamento médico e psicológico. E se for até o caso, nesses casos, de uma medicação associada. No caso do Gabriel, a paixão por games foi revertida de um comportamento nocivo para um ideal profissional. Eu estou fazendo vestibular e eu quero me tornar um engenheiro de computação, até para programar jogos, mexer com essa área de jogos. Então é uma área que me despertou muito interesse e muita paixão. Vai ser enterrado amanhã no Rio o corpo do escritor Carlos Heitor Coni. Ele tinha 91 anos e desde o ano 2000 fazia parte da Academia Brasileira de Letras. Coni começou a trabalhar como jornalista nos anos 50 e atuou em alguns dos principais jornais e revistas do país. Também escreveu 17 romances. Com Quase Memória, lançado em 95, ganhou o Prêmio Jabuti. Entre romances, reportagem, biografias, ficções infanto-juvenis e adaptações de clássicos nacionais e estrangeiros, foram ao todo 65 publicações. Na posse na ABL, se definiu como um anarquista entristecido, humilde e inofensivo. Afirmou: não tenho disciplina suficiente para ser de esquerda, não tenho firmeza suficiente para ser de direita e não tenho a imobilidade oportunista do centro. Além da carreira literária, também se envolveu com a TV, escrevendo novelas, e no rádio, onde foi comentarista. Carlos Heitor Coni morreu no final da noite de ontem, vítima de uma crise intestinal. Tenho nojo da morte. Nojo físico da morte. Qualquer enterro, qualquer cadáver, qualquer coisa, eu tenho nojo. Agora, a morte mesmo, a morte em si, não, porque séculos e séculos o mundo existiu sem mim. Por que vai continuar? Por que vai parar de existir? Entendeu? Porque eu morri. Não tem nada disso. Nós falamos no começo do Repórter Brasil que muitos jovens em orfanatos chegam à maioridade sem conseguir uma família adotiva. E nós fomos às ruas perguntar para você, por que as pessoas deixam de adotar crianças mais velhas? Acho que é por medo de não dar certo, de já ter alguma criação anterior, né? De já ter alguns costumes que vão ser de enfrentamento em relação à cultura do pai adotivo. Os pais que querem adotar crianças mais novas porque eles vão ensinar desde o berço, né, os ideais dela, essas coisas. É algo que as pessoas tinham que mudar o pensamento, né? Porque a educação faz toda a diferença. Toda pessoa pode ser reeducada. Pelo Facebook, Fernanda Almeida do Rio diz: penso que casais como eu e meu marido, que não conseguimos filhos de forma natural, sonham acompanhar seus bebês desde pequenininhos. O primeiro sorriso, os primeiros passos e palavras. Pode ser que nada disso tenha importância para alguns, mas para outros conta muito. Ainda nessa edição, o reforço brasileiro que custou milhões ao Barcelona. E já no próximo bloco, o presidente Donald Trump usa o Twitter para dizer que não tem problemas mentais. A gente volta já já.